só vou pontuar aqui novamente. O primeiro grande desafio, amados, dos nossos dias, é que nós temos vivido dias em que tem se aumentado, e aumentado assim de forma significativa, o número de pessoas que vão dizer o seguinte: olha, eu vou orar na minha casa, eu vou ler a Bíblia na minha casa, posso até assistir um culto lá na minha casa, um vídeo no YouTube, uma pregação gravada, um negócio assim, mas eu não vou mais à igreja, eu não vou mais estar no meio da igreja, eu não vou mais ao convívio da igreja. Esse número, amados, de pessoas, ele foi tão crescente que um órgão, que é um órgão de estatística oficial do Brasil, quem deu essa afirmação para nós, que foi o IBGE. Eles compararam os números do censo de 2010 com os números do censo de 2020, que não saiu exatamente em 2020 por causa da pandemia. E chegou-se uma lacuna ali, um grande número de pessoas que diziam o seguinte: quando elas eram perguntadas acerca de qual igreja, de qual grupo religioso elas participavam, elas deram a resposta mais ou menos o seguinte, disseram o seguinte: não, eu tenho a minha fé, mas eu não participo de igreja alguma. E aí, amados, essas pessoas, se a gente for conversar com elas, elas vão dizer algo mais ou menos parecido o seguinte: ela não aceita, ela não... se você chamar assim, então essa pessoa, ela se desviou, ela vai falar: não, eu não abandonei a minha fé, eu não sou um desviado, não. Desviado é aquele que abandona, aquele que rejeita. Ela vai dizer assim: eu não abandonei minha fé, não. E elas não vão aceitar ser chamadas de desviadas, mas elas criaram uma aversão ao convívio da igreja. É claro que as motivações são diversas, mas eu vou tratar de apenas uma aqui com os irmãos, porque é um desafio nosso, enquanto partilhar o Evangelho, porque quando nós vamos fazendo isso, nós encontramos exatamente essas pessoas, e um dos motivos, que eu vou tratar apenas de um aqui, são pessoas que estão extremamente decepcionadas, feridas, por algo que aconteceu na trajetória, pelo caminho. Quando a gente olha mais a fundo, tem mais a ver com algo equivocado que foi ensinado àquela pessoa, e aí então ela tentou de alguma maneira colocar aquilo em prática, e aí aquilo não deu certo, porque não foi Deus que falou na sua palavra, veio da cabeça de alguém, e aí essa pessoa então, agora ela se frustra, e ela se frustra de maneira tal que ela fala assim: olha, a minha fé em Cristo eu ainda a mantenho, mas eu não vou estar no meio da igreja. E aí falam algo como se fosse o seguinte: eu quero Cristo, eu quero o noivo, mas a noiva que a igreja não. A noiva com a igreja a gente deixa isso de lado. E amados, isso tem sido muito perceptível, a gente vai conversando com as pessoas e tudo, elas têm até uma aceitação quando você partilha algo da parte de Deus, mas na hora que você fala o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos na igreja, vamos estar lá, vamos visitar, vamos lá conhecer como é que é. Não, eu já sei como é que é, eu não quero não. Eu não sei quantos dos irmãos essa noite já tiveram algum diálogo mais ou menos assim parecido com algumas pessoas, e eu gostaria que a gente pontuasse pelo menos 4 coisas aqui a responder em situações em quando você vai partilhar a sua fé com alguém, e a pessoa ela até recebe bem, mas ela fala assim: não, igreja não, esse negócio não dá certo não, isso aí já estive, me decepcionei, me frustrei, me feri e não vou mais. A primeira coisa, amados, que nós podemos pensar e entender para nós e tentar clarear isso para a pessoa, o primeiro deles é que não existe nenhuma igreja perfeita. Pergunto: por que, pastor, que não tem? Porque a gente está dentro dela. Você é perfeito? Eu não sou. A gente está aqui dentro, então com certeza essa aqui não é perfeita, mas com certeza nós não vamos encontrar nenhuma perfeita. Se a gente encontrasse, era melhor a gente nem entrar, porque aí ela ia deixar de ser perfeita, correto?
Então, primeira coisa é que não existe uma igreja perfeita, e não existe pelo fato que a gente está aqui dentro. Existem pessoas que são a igreja, e as pessoas são falhas, nós somos falhos, nós nos atropelamos muitas vezes, queridos. E aí, aí você pode falar assim, não, mas olha, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, era um negócio maravilhoso, era um negócio extraordinário, a igreja lá era uma igreja perfeita. Espera aí, Atos dos Apóstolos é um negócio maravilhoso, com toda certeza. Atos dos Apóstolos é a igreja no seu nascimento, é a igreja neotestamentária no seu início, no seu nascedouro. Ler o livro de Atos dos Apóstolos é empolgante, dá aquele up assim na gente, e fala assim, rapaz, os camaradas, eles trabalharam, eles se doaram, eles foram lá, né, numa expressão nossa, do nosso dia, eles meteram a cara e vamos embora. Ok, o livro de Atos é maravilhoso, é empolgante, mas dizer que a igreja de Atos dos Apóstolos também era perfeita é um equívoco. É um equívoco. Mas por quê, pastor? Porque a igreja de Atos dos Apóstolos começa em Atos 2, é o relato. Começa aqui na pregação de Pedro, com essas conversões, com essas pessoas que agora assumem, né, a fé em Cristo Jesus. Então, de Atos 2, eles recebem o Espírito, 120 pessoas que estavam ali reunidas, saem à praça pública, pregam o Evangelho, 3.000 pessoas se convertem. É o começo, é o surgimento, é o nascedouro da igreja do Novo Testamento, é Atos 2. Amados, quando a gente chega em Atos 5, a gente tem Ananias e Safira mentindo a Pedro acerca de um negócio que haviam feito. E foi um erro tão grave, de tal forma, que tanto Ananias quanto Safira cai duro e morre, dentro da igreja, dentro do lugar onde eles estavam. Então, já em Atos 5, a gente já tem um problema surgindo em meio da igreja, e que Deus ali trata de forma severa e radical, certo? Algo que se foi montado, uma história construída ali, toda em volta de mentira, e aquelas duas pessoas, aquele casal que criou, que fez todo aquele cenário, foram cobradas com a própria vida. Esse é Atos 5. Quando a gente chega em Atos 6, que é um texto extremamente conhecido nosso, porque é o texto da instituição dos diáconos, é quando são levantados ali 7 homens para servir a igreja à frente do diaconato, nós geralmente falamos isso. Atos 6 é o texto dos diáconos, da instituição dos diáconos. Aí você pergunta, mas por que foi instituído os diáconos naquela situação? Porque estava havendo problema entre as viúvas. Na hora de distribuir, vamos colocar na nossa linguagem hoje, na hora de distribuir a cesta básica da igreja, quem estava estava falando assim, para esse grupo aqui de viúvas, eu entrego, para esse outro grupo de viúvas aqui, eu vou criar caso, eu vou dar um jeito aqui, e que ou não recebe, ou vai receber um negócio mais ou menos. E é nesse cenário que surgem os diáconos. Então, amados, se a gente pensar o seguinte, não, a igreja do Senhor Jesus é perfeita quando o Senhor Jesus voltar, nos transformar num corpo glorioso e a gente estiver no céu, na glória. Aí ela é perfeita. Antes disso, nós estamos num processo. Antes disso, nós estamos numa luta. Antes disso, nós estamos naquilo que a Bíblia vai chamar, então, de um processo de santificação. E nós precisamos entender isso para nós, e para quando somos abordados também, para falar com as pessoas, e as pessoas normalmente levantam falhas no meio do povo de Deus para justificar, não, eu não vou não. Se a gente ler mais o livro de Atos, em Atos 15, uns camaradas lá levantaram um ensino tão errado, tão equivocado, que Atos 15 diz que Paulo e Barnabé contenderam com eles, e ali tomaram a decisão de levar aos apóstolos que estavam em Jerusalém aquela situação para que fosse tomada uma decisão definitiva. Mas Atos 15, verso 1 diz isso, que houve pessoas que entraram dentro da igreja, começaram a falar umas baboseiras, e o texto diz com essas palavras, que Paulo e Barnabé contenderam com aqueles homens.
E logo em seguida diz o seguinte: olha, nós vamos levar essa situação aos líderes da igreja que estão em Jerusalém. E aí nós temos em Atos 15 o primeiro concílio, a primeira grande reunião dos líderes da igreja para se tomar uma decisão acerca de como se procederia dali para frente.